boa tarde, sejam muito bem-vindos à 8ª edição do Fórum ATEC. Esse ano com uma pauta muito interessante. O futuro já chegou, e agora? Conectando pessoas, tecnologias e inovação. Hoje pela manhã tivemos a abertura do fórum com a palestra enriquecedora O Futuro Está Aqui, a importância das conexões entre pessoas, tecnologia e inovação, proferida pelo professor Ricardo Iog, que é o nosso Speak Note deste fórum. A partir de agora, daremos início aos painéis temáticos. Eu sou Cláudio Nascimento, gerente comercial da ATEC, e serei o moderador do primeiro painel, cujo tema será sobre cidades inteligentes, uma jornada rumo à sustentabilidade. Antes de iniciarmos o painel, eu preciso dar alguns avisos. Como que nós vamos organizar o painel? Ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte eu faço uma pergunta específica para cada um dos painelistas. Numa segunda parte, faço uma pergunta única para todos os painelistas, e aí eles têm as possibilidades de debaterem as suas ideias, em um momento muito interessante do nosso painel. E na nossa terceira parte, eu conto com a colaboração de você que está nos assistindo, da audiência. Vocês nos enviarão perguntas através do chat que nós temos na ferramenta. Vocês devem ver, está no canto direito. Vocês mandem as suas perguntas à medida que a gente for evoluindo no painel e elas vão ser compiladas e nós faremos aos nossos painelistas que vão debater as perguntas de vocês. Então a participação de vocês é importantíssima no nosso fórum. Outro ponto importante é que vocês respondam à nossa pesquisa de satisfação. No canto esquerdo superior, vocês têm um link e lá vocês vão poder avaliar cada um dos fóruns, cada um dos painéis que vão acontecer no fórum. É importante para que a cada ano a gente possa melhorar o conteúdo, a qualidade e a forma como a gente apresenta o nosso fórum. Bom, retomando então ao tema, acho importante a gente falar um pouquinho sobre o conceito das cidades inteligentes, mesmo antes de chamar os nossos painelistas. Entendemos que esse conceito tem evoluído ou se aprimorado ao longo do tempo e, talvez de forma mais sucinta, vamos dizer que as cidades inteligentes são aquelas que utilizam a tecnologia e os dados para promover a transformação urbana, visando alcançar metas sociais, financeiras e de sustentabilidade. Ao final, as tecnologias emergentes, como a internet das coisas, inteligência artificial, a ciência de dados, Big Data, Analytics e tantas outras, até a cibernética, elas vão propiciar esse ambiente interessante das cidades inteligentes. Que a gente não pode esquecer o foco das cidades inteligentes, que é melhorar a qualidade de vida do cidadão. Tudo que se constrói é para quê? Ter em mente o ponto focal que é o cidadão. Tudo é feito para que ele tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. A partir daí, então, eu vou começar a apresentar os nossos painelistas e, para tal, eu chamo o nosso secretário de Proteção ao Cidadão da cidade de São José dos Campos, a primeira cidade brasileira certificada como inteligente, o secretário Bruno Campos. O secretário é guarda civil, municipal, foi policial militar, é funcionário de carreira da secretaria desde 2015, possui formação em gestão pública e especialização em políticas de gestão em segurança pública. Boa tarde, secretário, seja muito bem-vindo ao 8º Fórum. Por favor, faça as suas considerações iniciais. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos colegas Paulo, Valdemar, que também participam aqui conosco, a todos que estão acompanhando. É um privilégio estar aqui no 8º Fórum da ATEC, participando, falando um pouco sobre São José dos Campos. É um grande prazer para a gente. E São José dos Campos, como você citou, é a única cidade inteligente do Brasil. Vocês estão de parabéns.
Gostei do fundo, que é o Centro de Segurança e Inteligência de São José. Muito bacana. O nosso segundo convidado, que é o nosso painelista, é o Major Aguilar, representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É o subcomandante do 4º Batalhão de Polícia de Choque, Operações Especiais, exerceu várias funções como comandante da Força de Patrulha e Força Tática, pelotão de comando e de operações especiais, de controle de distúrbios civis, de equipe tática e subcomandante do GAT, major da Polícia Militar de São Paulo e hoje doutorando em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Major, seja muito bem-vindo ao nosso fórum. Sei que o senhor está longe, um desafio e para estar aqui com a gente. Agradeço a sua participação. Seja muito bem-vindo, faça suas considerações. Muito agradecido mais uma vez de estar aqui. E realmente, esse boom da tecnologia, ele só tem significância se for para uma sociedade melhor, né? A sociedade 5.0, e a professora Yoko Shikura, ela fala muito dessa sociedade, e é aproveitar esse boom da 4ª Revolução Industrial, mas se não tiver a inclusão, o polo principal sendo o ser humano, não adianta nada essa tecnologia, né? Então, isso aí para trazer mobilidade de fluxos comerciais, mobilidade em segurança pública, políticas de segurança pública, inclusão social com tudo isso, isso que é o verdadeiro fascínio da tecnologia e que nos dá paixão, não é verdade? Isso mesmo. Muito obrigado, Major. Já vou agora, então, convidar o engenheiro Valdemar Bom Júnior, que hoje é o assessor técnico da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, para também integrar o nosso painel. Atualmente é assessor técnico da Secretaria de Logística, engenheiro e mestre pela Escola Politécnica da USP, especializações na Alemanha e em Portugal, foi diretor em vários órgãos como o IPT, CPFL, PRODAN e secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia. Engenheiro Valdemar, um prazer tê-lo aqui, uma satisfação que esteja participando do nosso 8º Fórum ATEC. Por favor, faça suas considerações iniciais. Bom, inicialmente eu queria dizer que o prazer é todo meu. E queria cumprimentar os outros palestrantes, a você, Carlos, e a todos os que nos assistem. É um prazer participar de um fórum que discute cidades inteligentes e, obviamente, a nossa secretaria, uma secretaria de transportes regionais, ela não atua diretamente nos municípios, mas tem reflexos. Aquilo que acontece nas rodovias impacta, obviamente, todas as cidades do estado de São Paulo, onde nós atuamos, nas rodovias. Também temos atuação nas ferrovias, na hidrovia e nos aeroportos estaduais. Então, fique à vontade para iniciar a nossa conversa. Obrigado, engenheiro Valdemar. De fato, a Secretaria tem uma responsabilidade muito grande, vários modais, a nível estadual, mas o impacto nas cidades é direto, né? Quando se fala de ferrovias, hidrovias, as próprias rodovias, aeroportos, o impacto nas cidades é grande e sempre a ideia é que seja positivo e é o que a gente tem notado. Bom, eu vou então agora, voltando à primeira fase, o primeiro momento do nosso painel, eu vou convidar o secretário Bruno Santos para nos reintegrar novamente. Secretário, nós vamos vou fazer aqui uma pequena introdução e depois vou lançar alguns questionamentos aí para ouvir a sua opinião sobre o tema, né? Veja, esse ano a cidade de São José dos Campos ela foi certificada como inteligente. Como já falamos, a primeira do Brasil. No mundo 79, imagino que São José tenha sido a número 80, né? O que é algo expressivo, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Então, esse tipo de certificação, ele é uma certificação com muitos desafios
E entendo que hoje São José dos Campos, no cenário brasileiro, é uma referência por ter alcançado algo desta natureza. E a gente imagina os desafios que foram enfrentados para se alcançar uma certificação desse valor, né? Não só nacional, mas internacional. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, até para que a audiência entendesse, as outras cidades, né, entendessem os desafios principais que foram encontrados, como que a tecnologia pôde ajudar a superar esses desafios, a questão da sustentabilidade e, no final, o que o cidadão ganhou em termos de qualidade de vida, o que melhorou para o cidadão, o que vocês percebem em termos de o novo São José dos Campos. A fala é sua. É isso aí, Cláudio. São José dos Campos é a única cidade, a primeira cidade certificada como cidade inteligente do Brasil, certificada pela ABNT. Nós tivemos um processo aqui bem trabalhoso, que nós tivemos que responder mais de 270 indicadores para a ABNT fazer a auditoria daquelas políticas públicas implementadas pelo município. Muitas cidades acreditam que cidade inteligente tem a ver só com tecnologia, mas na verdade não é só a tecnologia. São políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, também faz parte desse processo de certificação de uma cidade como uma cidade inteligente. Como você disse no início do fórum, né, uma cidade inteligente é uma cidade que pensa nas pessoas. O nosso prefeito sempre fala que o que importa da palavra cidade inteligente é a palavrinha gente. E é isso que nos motiva a desenvolver essas políticas públicas que a cada dia melhoraram e continuam melhorando a qualidade de vida das pessoas aqui em São José. Nós respondemos por 3 certificações da ABNT, 3 normas ISO, normas internacionais, 37120, 37122 e 37123. Elas falam de uma cidade resiliente, uma cidade inovadora e uma cidade sustentável. Então, São José também se tornou não só inteligente, como também uma cidade sustentável pelas várias práticas e políticas públicas implementadas também nesse eixo de sustentabilidade. Não foi fácil responder esses indicadores, envolve também o nosso próprio Centro de Segurança e Inteligência, no qual estou aqui, com toda a tecnologia, com todo o atendimento de emergência para o cidadão, que envolve desde segurança, mobilidade urbana, apoio social, defesa civil e também com todos os órgãos de emergência do município, dividindo as informações e acesso em tempo real a mais de 1.200 câmeras da cidade, com várias tecnologias. Se eu puder destacar aquilo que São José se tornou após essa certificação, uma cidade ainda maior em referência em tecnologia e inovação. Nós sabemos, né, nós somos a cidade que pulsa no DNA da cidade, inovação, tecnologia, até mesmo pela própria TEC, pela própria Embraer, por várias empresas do setor aeroespacial. São José tem em seu DNA todo esse know-how, essa inovação. E após essa certificação, nós já recebemos mais de 100 visitas de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outras cidades de outros países, que vieram ver aquilo que São José havia implementado para receber essa certificação. São apenas 80 cidades no mundo, contando com São José dos Campos, mas a gente costuma dizer que São José, nós não esperamos que seja a única cidade do Brasil. Pelo contrário, é para que outras cidades implementem as políticas públicas aqui que deram certo e melhoraram a vida das pessoas, para que se replique também em outros municípios, melhorando a vida de outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos a vaidade e nós não queremos ser a única cidade do Brasil inteligente. Pelo contrário, a gente quer servir de exemplo para motivar outras pessoas. E respondendo a sua pergunta, Cláudia, aquilo que de fato a gente percebe, trazendo um pouco para a nossa secretaria, que melhorou a qualidade de vida da população após todo esse processo de implementação de políticas públicas e com a certificação de São José como cidade inteligente, é a própria segurança pública. Nós criamos em 2017 um programa chamado São José Unida, que integra todas as forças de segurança da cidade, do Estado, da União, utilizando uma mesma tecnologia, uma mesma base de dados de informação e atendendo cada vez mais ágil a população.
O resultado dessa integração, dessa política pública implementada na segurança, nós conseguimos reduzir em mais de 70% o número de roubo de veículos na cidade e em mais de 30% a redução no número de homicídios aqui em São José dos Campos. Fruto dessa integração, dessa união de forças, do compartilhamento de recursos e também do uso da tecnologia. Então, São José, por meio da certificação, sendo a única cidade inteligente do Brasil, aplicando políticas públicas, investindo em tecnologia também na segurança pública, faz hoje a população ter uma maior qualidade de vida, uma maior sensação de segurança e um atendimento mais ágil aqui em São José dos Campos. Então, São José continua em busca dessas melhorias, porque a certificação ela é um processo. Nós estamos certificados nas 3 normas internacionais, mas o ano de 2023 nós passaremos novamente por essa verificação, porque ele é um trabalho contínuo, inclusive com a oportunidade de nós melhorarmos ainda mais as políticas públicas para a população. É um grande avanço, isso é importante para a cidade, gera emprego também, gera renda. Após essa certificação, muitas empresas nos procuraram em São José dos Campos, porque, de certa forma, acaba incentivando também e fazendo com que essas empresas possam se instalar aqui em São José dos Campos, no nosso parque tecnológico, e desenvolver cada vez mais políticas públicas alinhadas com o interesse da sociedade e não só o interesse de um governo. Aquilo que melhora a vida das pessoas de fato, e São José busca sempre isso. Então, isso nós temos feito aqui desde 2017 com a nossa gestão, com o nosso prefeito Anderson Farias. Muito bom, muito boa a sua explicação, fantástico. São José realmente é um exemplo hoje nacional, por que não dizer internacional, no universo de apenas 80 cidades certificadas. Importante também entender que não é só tecnologia é o meio. É importante perceber que a política pública de fato é o norte, bem definida, bem empregada, e a tecnologia de fato é só um recurso para que a gente possa executar tudo aquilo que a população espera. Então, essa percepção de segurança é importante. Eu sei que em outras frentes também São José evoluiu muito, a gente circula muito aí pela cidade e nota a diferença do novo São José. Parabéns, nós já voltamos a conversar. Eu agora vou convidar um outro painelista, né, o nosso engenheiro Valdemar, da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Engenheiro Valdemar, eu vou também fazer uma pequena introdução e depois vou lhe fazer algumas perguntas para que possa avançar e discorrer um pouquinho sobre o tema. A Secretaria de Logística e Transporte, ela tem uma missão de desenvolver um sistema de transporte seguro, rápido, econômico, integrado, confortável e abrangente que assegure a mobilidade de bens e pessoas e estimule o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável para o Estado de São Paulo. Dentre outras missões, eu peguei um extrato do que julguei mais interessante para a nossa discussão. Considerando o modal rodoviário para mobilidade de bens e pessoas, entendemos que eles podem causar um pouco mais de impacto nas cidades e, certamente, no cidadão. O planejamento das iniciativas, elas devem ser bem estruturadas e a gente observa que elas são dessa forma. Em termos de planejamento e análise de mobilidade regional, sabemos que a SLT ela está numa fase de validação de testes de uma metodologia inovadora com aplicação de conceitos de Big Data, BI e, inclusive, diversas fontes de dados, podendo até trazer, trouxe, inclusive, as informações de antena de celular. Gostaria que o engenheiro comentasse um pouquinho sobre essa nova visão metodológica que é inovadora, os diferenciais dela em relação à anterior, como é que a sustentabilidade entra nessa questão e o benefício que a gente traz para esse planejamento e, consequentemente, para o cidadão. A palavra é sua, engenheiro Valdemar. Obrigado, Carlos. Eu vou me atrever a dizer, parafraseando o nosso colega secretário de São José, que o Estado de São Paulo é um Estado inteligente. Basta ver, aqui atrás de mim tem um painel
com todas as rodovias concessionadas, e quem viaja pelo Brasil sabe a diferença que existe entre as rodovias estaduais de São Paulo e as dos demais estados. Inclusive, eu ouso dizer, em comparação com as federais. As rodovias federais são só 3 que cruzam o estado de São Paulo. Com certeza estão as de São Paulo, as mais conhecidas, vão estar em melhores condições do que as federais. Fruto do quê? Primeiro, que há uma disposição dos governos anteriores de trabalhar designar a fiscalização, tanto do ponto de vista de investimentos, quanto de qualidade de serviços, delega a uma agência, primeiro faz uma concessão a uma entidade privada, e toda a fiscalização, acompanhamento, fica a cargo de uma agência reguladora, que não depende, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, portanto, não está sujeito às flutuações de gestão de um governo para outro, e tem continuidade, os seus diretores têm mandatos, e eles conseguem, portanto, desenvolver o trabalho deles com bastante objetividade, com sequência. Então, é fruto deste princípio, dessa política, que São Paulo está nessa condição que vocês podem ver nesse painel aqui atrás. Para que isso ocorra, para que a gente tenha há tanto tempo tantas rodovias concessionadas, a Secretaria de longa data usa as metodologias mais consagradas no mercado mundial para fazer o planejamento de quais rodovias estão em saturação, qual é o volume de veículos de passageiro, de carga, em cada rodovia, quando faz projeções de quando elas estarão saturadas. E essa metodologia tem uma ferramenta básica, fundamental, que é o que nós chamamos de matriz origem-destino. Nós não. Todos os técnicos que trabalham em planejamento de transporte sabem que essa matriz é uma matriz que, na verdade, procura saber a cada instante, é como uma pesquisa eleitoral. Ela não determina a cada instante exatamente a verdade, e sim ela utiliza um modelo matemático para poder projetar no tempo, em função de variáveis econômicas e variáveis técnicas e até de dados que estão ocorrendo nos pedágios das várias rodovias, esse fluxo, o volume, né, de cada tipo de transporte durante a semana, dias normais, dias feriados e fins de semana. Essa matriz origem-destino, anteriormente, até hoje pelo menos, ela era feita e era muito cara, era demorada, porque ela exigia que indivíduos fossem parados nas rodovias e fosse feita uma entrevista com o cidadão que está portando cada veículo. Óbvio, a última que nós fizemos foi em 2005, e de lá para cá foram feitas apenas revisões periódicas para tornar esses dados próximos da realidade censitária, por exemplo, da realidade econômica. Então, é um trabalho bastante complexo para se poder chegar a essas previsões. Com base nessa matriz origem-destino, é que se fazem, digamos, estabelecido que uma rodovia tem trechos em que o volume é excessivo em relação à infraestrutura existente, ela vai fazer projeções de necessidade de investimento, e, com isso, os contratos de concessão vão ter que ser ajustados a essas novas realidades. Aí eu posso até dizer que há o aspecto, quando se fala em sustentabilidade, nós devemos falar num deles, que é o aspecto financeiro. E o aspecto financeiro, ele busca, isso é uma política de Estado,
que os governos anteriores do governo do Estado de São Paulo tiveram de fazer com que os pedágios, quer dizer, a arrecadação que é feita nos pedágios, seja suficiente para cobrir os investimentos necessários para tornar aquela rodovia adequada ao seu padrão de consumo, de uso, a cada instante. Até então, essas matrizes que eram feitas eram caras, eram demoradas e precisão relativa, nós experimentamos nesse último ano uma nova metodologia, que é usar dados de uma empresa, podia ser de qualquer uma delas, mas usamos da Vivo, empresa de celulares, que obviamente não mede viagens, ela mede deslocamentos, né, dos chips dos celulares. Esses deslocamentos depois são cotejados com os dados que nós temos de realidade dos pedágios, e é feita uma estatística de adequação desses dados, e aí, então, quando se encontra coerência nesses dados, na correspondência, né, dos dados de celular com os dados reais de viagens, aí consegue-se pegar os dados gerais de todo o estado, da base da Vivo, e transformar em matriz origem e destino. Basicamente, essa é digamos, a tônica dessa nova metodologia, que, nesse instante que acabamos de receber os dados, dos quais os estudos foram feitos com o auxílio da ATEC, nós tivemos que comprar novos computadores, nós tivemos que... e aí a ATEC nos ajudou muito a desenvolver ferramental para análise desses deslocamentos de telefonia. Foram analisados cerca de 3 bilhões de registros de deslocamentos telefônicos, e para torná-los adequados ou coerentes com a base de deslocamento de viagem, tanto de veículo de carga, leve, pesado e passageiro. E nós agora estamos no momento de deglutir essa massa enorme de dados e analisar os BIs que foram desenvolvidos pela ATEC para imaginar o quanto dessa metodologia nova é aceitável e onde nós vamos ter que fazer correções para os próximos levantamentos. Para já, eu acho que essa é a conversa que eu podia ter. Vamos aguardar, então, a interação com quem nos assiste. Muito obrigado, engenheiro Valdemar. Excelente explicação. É importante dizer que os dados celulares são todos anonimizados, né? E é uma base de dados realmente muito, muito robusta, né? 3 bilhões de registros é realmente algo interessante. A gente até que acabou participando desse projeto, que foi ótimo, e esperamos que os resultados, no final, técnicos, correspondam ao esperado com essa análise maior do negócio da mobilidade regional, tão importante para o estado de São Paulo e que seja de referência para os outros estados, né? Como o senhor mesmo mencionou, a qualidade das estradas, das rodovias e que tudo isso seja uma referência para o país, não se limite só ao estado de São Paulo. Muito obrigado pelas suas considerações e agora, por último, para se juntar ao nosso painel, eu chamo o Major Aguilar, né? O Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para somar aqui com a gente e eu também, da mesma forma, Major, sempre tenho um comentário e faço aquelas perguntinhas para que o painelista já discorra um pouco e se sinta à vontade para a parte do debate. Então, na verdade, né, Major, a Polícia Militar tem uma missão bem bacana, né, de proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública. Em termos de visão de futuro, que as pessoas se sintam plenamente seguras e protegidas no estado de São Paulo. De fato, né, Major, segurança, já foi dito, né, é um sentimento. A pessoa tem que se sentir segura, né? Então, um dos temas que afeta muito a qualidade de vida do cidadão é a segurança pública. E aí eu penso, né, as tecnologias integradas,
as novas, as existentes, elas podem possibilitar que a polícia dê uma resposta mais rápida à sociedade a um determinado incidente que pode ser natural ou até provocado pelo homem. Através da gama de sensores que nós temos hoje espalhados nas cidades, e parece que isso brota, né? Cada dia tem mais sensores, gerando uma enormidade de dados, né? E se torna cada vez mais importante tratar esses dados, a fusão, regras de negócio adequadas para que no final, eventualmente, possam, de fato, apoiar as polícias nas suas operações. Além disso, hoje é muito forte, sei que o Major está estudando bem esse tema, a questão dos dados abertos, o OSINT, essas questões, elas também ampliam a ação da polícia no âmbito da inteligência, podendo até, em alguns casos, que a gente iniba ou tome uma ação antes de que o incidente ocorra, né? O que isso tudo reflete no quê? Na ampliar a sensação de segurança do cidadão. Então, depois desta introdução, eu gostaria de saber da sua visão, como que as polícias estão se estruturando para emprego das novas tecnologias, desta integração, no campo da inteligência, o que isso pode apoiar nas operações policiais, como que a sustentabilidade está sendo considerada, se convênios, sejam eles com cidades, órgãos, instituições de ensino, empresas privadas, podem ajudar. Qual é a sua visão sobre isso? A palavra é sua, Major. O centro, sem dúvida nenhuma, tem que ser o ser humano, né, para ver o principal benefício em cima da pessoa, trazendo a dignidade da pessoa humana. E, sem dúvida, essas 3 megas tendências, né, da quarta revolução digital, que a gente traz da parte física, biológica e digital, uma que nos é de grande interesse é a internet das coisas. Por quê? Porque ela vai tratar das relações entre as pessoas com as coisas, né? Quando eu falo coisas, eu estou falando de serviços, pessoas, ideias, e elas são conectadas por meio de plataformas e tecnologias digitais. Então, essa relação entre pessoas e coisas, isso é objeto de interesse da segurança pública, porque onde há relação de pessoas, entre pessoas e entre as coisas, né? Coisas, quando eu falo, eu estou expandindo, né, o significado de coisas, eu estou trazendo serviços, ideias, pessoas, comunicação, e é nesse contexto que ocorre uma imersão, né, ampliada a perspectiva digital das polícias militares, de forma geral, não só para o espaço humano, mas também para a dimensão cibernética, do cyberspace, né? Então, hoje, fazer segurança pública também passa pela imersão na cyberdimensão. Só para ter um exemplo dessa hiperconectividade na nossa sociedade hoje, a Jacqueline Mourad foi uma cidadã francesa que ela acabou provocando algum descontentamento no Facebook, e ela acabou compartilhando, ocorreram 6 milhões de compartilhamentos em 54 minutos, e aí deu início àquele movimento Coletes Amarelos, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? E da mesma forma que as plataformas digitais, as tecnologias, elas trazem uma abolição do tempo, do espaço e do poder, essa relativa abolição, as pessoas elas podem hoje comemorar juntas, de forma global. A gente está aí com a Copa, as pessoas vão ter sentimentos bons, né? Comemorando juntas, brindando, celebrando. Mas quando a gente fala dessas relações entre as coisas, entre as pessoas, nós temos que passar também com os descontentamentos das pessoas, e que pode trazer repercussões interconectadas em aspecto, inclusive, mundial, como, por exemplo, manifestações em rede. E, nesse contexto, as polícias elas devem estar atentas e também ter essa inflexão para dentro das plataformas digitais, de mídias sociais, como nós temos o
Programa de Vizinhança Solidária. PM, ela tem que estar atenta a isso, para trazer o cidadão de forma colaborativa, para trazê-lo a fazer política de segurança pública por meio das nossas plataformas digitais. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito importante, é um critério, inclusive, de democratização, né? Essa sociedade 5.0 que vem sendo estabelecida, ela tem justamente esse viés de trazer o empoderamento do cidadão por meio da hiperconectividade, do acesso ao conhecimento, acesso a diferentes tipos de mídia social, aspectos a uma economia compartilhada, aspectos de colaboração, de inovação. Só que tudo isso ganhando um viés de segurança pública, né? Quando eu falo acesso ao conhecimento, é o acesso para que o cidadão tenha o conhecimento de como ele pode estar utilizando as ferramentas digitais para ele acessar aos serviços da segurança pública. Isso é uma questão de empoderamento do cidadão no critério de sabedoria dos seus direitos. Isso é muito importante, como, por exemplo, nós temos o programa SOS Mulher, em que uma mulher que esteja com medida de proteção, com medida de afastamento, ela pode fazer o acionamento por meio de aplicativo e a viatura mais próxima, ela acaba indo mais rápido para verificar o que está acontecendo, e isso é questão de salvar vidas, né? Outro aspecto são políticas colaborativas, né? O crowdsourcing, na qual fazer política de segurança, por exemplo, nos consegues, né? E que as pessoas acabam, esses conselhos de segurança dos bairros, as pessoas acabam também fazendo parte disso, não só na parte física, mas também fazendo as políticas de segurança pública junto com a Polícia Militar por meio dessas plataformas digitais. Então, essa democratização do acesso, ela é importante para trazer o cidadão a fazer segurança pública conosco, junto com o Estado. E nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, essa democratização do acesso, ela vem empoderando o cidadão para ele estar mais presente e mais próximo a cada dia do que lhe é direito, né? Do que lhe é direito, a prestação do serviço de segurança pública. Então, eu considero que isso aí é de suma importância, a tecnologia ela tem que estar dessa forma para cada vez mais facilitar o acesso às ferramentas de segurança pública da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica para o cidadão. Isso é uma questão de empoderamento do cidadão e também de cidadania, é o que a gente chama de cidadania expandida, né? Ocorreu a fragmentação desse mainstream e a expansão da cidadania por meio dessas tecnologias, empoderando o cidadão em segurança pública também. Pelas explicações, foram elucidativas, abrangentes, e de fato essas políticas são muito importantes. Trazer realmente o cidadão para esse contexto de forma colaborativa muda completamente o cenário, ele se sente colaborando e realmente esse aspecto de colaboração é muito importante, não só na segurança, mas em um todo, e é isso que muda a sociedade, que transforma a cidade, ajuda a transformar a cidade numa cidade inteligente. Muito obrigado, então, mais uma vez, pelas suas considerações. Nós vamos agora passar para um segundo momento do nosso painel, onde nós vamos ter a presença dos 3 painelistas para discutirem um mesmo tema, cada um dando a sua opinião, e que vai ser muito interessante, porque no final a gente já percebe que são segmentos diferentes de atuação, mas todos convergem num mesmo pensamento, que é o cidadão, a colaboração, melhorar a qualidade de vida de alguma forma para o cidadão. Isso é, de fato, a cidade inteligente. Então, agora, com a presença dos 3 painelistas,
eu tenho um tema que acho que está faltando um deles ainda, mas um tema para os três. As ações de segurança e proteção e planejamento, simulação da mobilidade regional impactam no dia a dia de uma cidade, ou seja, na vida do cidadão. A melhora da qualidade de vida só é efetiva quando percebida pelo cidadão. Essa é a verdade. O cidadão tem que perceber que algo mudou. Isso ocorre na maioria dos casos quando a prestação de serviço atende à expectativa do próprio cidadão. Os senhores são gestores, mas também são cidadãos. São cidadãos, né? Então, com isso, é importante que se perceba a modificação, o que aconteceu, o que está melhor. Então eu pergunto a vocês, de forma geral, na sua visão, o que pode ser aprimorado para que a expectativa do cidadão possa ser alcançada de forma mais plena e sustentável nas áreas em que atuam? O que nós podemos fazer a mais? Qual é o famoso pulo do gato? O que nós vamos fazer a mais no dia seguinte? Por favor, a palavra é com vocês e aí, quem quiser começar, que comece. É isso aí, Cláudio. Aproveitando a oportunidade, São José dos Campos, como eu disse anteriormente, né, continua investindo em inovações, em tecnologias. Nós estamos agora implementando o VLP, o veículo leve sobre pneu, 100% elétrico, o único modelo implementado no Brasil, veículo exclusivo feito para São José dos Campos, fora outras tecnologias, né? São José dos Campos, a cada 72 horas, recebe o registro fotográfico por meio de imagens de satélite, que nos ajuda na fiscalização e na parte de planejamento urbano da cidade, construções irregulares, alertas para a defesa civil, várias tecnologias. Pegando uma fala do Major, né, o compartilhamento de dados, aquilo que você disse, a participação da população. Aqui em São José dos Campos, nós temos semáforos inteligentes implementados pela Prefeitura e temos uma parceria com a Trafigol e com a Google, que através dos dados dos celulares, ele vai controlando o tempo semafórico na via pública. Ou seja, é o cidadão contribuindo para uma maior fluidez no trânsito e melhorando, assim, a via e a mobilidade com os dados celulares, seja aqueles que têm Android, já manda automaticamente, aqueles que têm o iOS, tendo o Google Maps instalado, está mandando as informações. É o cidadão, sem perceber, colaborando com a cidade, com o dia a dia e ajudando a cuidar da cidade. São José tem esse espírito, viu, Cláudio, Major, Valdemar, da contribuição da população. Nós temos aqui uma lei de inovação, que a Prefeitura implementou por meio do nosso prefeito Anderson Farias, que nós sabemos que no poder público, investir em tecnologia e inovação é uma grande dificuldade, por conta da burocracia que existe na legislação. As leis, elas não são atualizadas na mesma velocidade que a tecnologia, né? A tecnologia, ninguém tem um celular há mais de 10 anos, todo mundo troca, porque a tecnologia evolui muito mais rápido, e as leis, a gente vê que não vai no mesmo sentido. Então, nós criamos uma lei de inovação, que nós fazemos, então, uma provocação às empresas de tecnologia para propor algo que seja avaliado pelo poder público e ser implementado no poder público para melhorar a vida das pessoas. E esse projeto sendo aceito e sendo testado e validado pela Prefeitura, nós entregamos um atestado de capacidade técnica para essa empresa, para aquele produto novo, para que ela, de fato, possa colocar essa nova solução, essa nova tecnologia disponível no mercado. Aqui mesmo em São José, onde nós estamos, no CSI, no nosso parque tecnológico, nós temos várias startups que nos ajudam nesses desenvolvimentos de novas soluções e tecnologias para o poder público melhorar a vida das pessoas. Esse é o desafio, trazer mais inovações, soluções, para que junto com a sociedade, para a sociedade, o poder público seja uma fonte inspiradora, como nós temos aqui. Veículos 100% elétricos utilizados pela nossa Guarda Civil Municipal há mais de 4 anos. Gerou um reflexo positivo até mesmo na iniciativa privada, utilizando também veículo elétrico, porque a gente acaba fazendo a pedagogia do exemplo, o poder público incentivando a sustentabilidade com o conceito de eletromobilidade. É isso que São José procura fazer no seu dia a dia, liderado pelo nosso prefeito, investindo em novos projetos, em novas soluções, para sempre melhorar a vida das pessoas.
Muito obrigado. Valdemar e o Major querem fazer comentários nas suas áreas de atuação? Eu poderia complementar, dando notícia de algo muito concreto que fizemos aí a questão de 4 meses, 5 meses, foi um webinar para discutir a implantação do que nós chamamos de Free Flow, que é uma tecnologia já disponível no mundo, ainda não completamente absorvida pela sociedade, mas que seria a retirada dos pedágios com esses bloqueios e o pagamento dificultado pelos meios de pagamento até então existentes, até hoje existentes, e essa nova modalidade, ela pode ser imaginada que é simples, mas tecnologicamente já até está desenvolvida o suficiente, mas ela precisa ter uma série de parâmetros, desde jurídicos, logísticos, para a sua implementação, que seria substituir, então, as praças de pedágio por pórticos cheios de instrumentos que fariam a captação das informações dos veículos que passam por ele, identificando a placa, o veículo em si, os documentos desse veículo, e mesmo fazer a cobrança automática do valor, do que seria a tarifa do pedágio, livrando, então, o cidadão dessa chatice que é parar no pedágio, filas, muitas vezes quilométricas em feriado. Então, isso tudo passaria a ter essa facilidade. Isso está, em tese, até acho que 2 das nossas concessionárias, a Ecorodovias, eu acho que a CCR, já tem estudado quais as alterações de equipamentos, os custos da troca, né, pelos pórticos com seus sensores, mas então a burocracia ainda grande para fazer com que as concessionárias que têm um contrato, a concessionária de uma rodovia concessionada, digamos, a Ecorodovias, a CCR, ela tem um contrato onde está previsto um investimento e para que seja feito esse investimento, sem que o poder público ainda tenha que fazer provisionamento orçamentário, isso não entra dinheiro do orçamento de tesouro, e sim é dinheiro da tarifa. Ela vai diretamente para o ressarcimento dos investimentos e do custeio que a concessionária tem com a manutenção e fiscalização daquela rodovia. Isso para cada rodovia. Então, nós temos, então, essa sinalização de que isso vai acontecer, eu diria, em breve, bastando para isso todo um trabalho que elas têm que fazer, as concessionárias, que para elas também vai diminuir custos, e embora tenha custos de incremento em equipamento, vai ter a diminuição com os pedágios. Obviamente vão ter que ser dados destinos adequados para os funcionários dos pórticos, de reabsorção em outras atividades. Tudo isso tem que ser repensado, não dá para fazer numa canetada. Mas isso é, digamos, um presságio de que alguma coisa bem moderna está para acontecer nas rodovias. Uma outra questão vai ser, desculpa se estou tomando muito tempo, mas com essa metodologia de desenvolvimento da matriz OD, nós vamos ter que experimentar outras tecnologias. A tecnologia, digamos, pensada lá atrás, e que as placas já conteriam um chip com todas as informações do veículo, que não foi implementado. No final das contas, são 5, 6 países que assinaram, digamos, o acordo do Mercosul. Tem Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela e Argentina. Então, não foi fácil estabelecer esse novo padrão de placa de veículo, que no momento inicial tinha já um chip. E não foi aceito, não foi implementado. Isso, com certeza, daria um avanço magnífico em todas as operações que nós temos que fazer, e mesmo a nível de cobrança, mesmo a nível de
identificação para onde estão indo as pessoas, tudo isso podia ser muito mais facilmente resolvido se houvesse sido aplicado esses chips nas placas. Mas vamos ver como é que isso vai avançar para que novas metodologias para a definição da matriz OD ainda possa ser cotejada com essa nova tecnologia que nós utilizamos com dados de celulares. Muito bom, obrigado, Valdemar. Major, suas considerações aí sobre o tema. É bem interessante, né, isso que o engenheiro Valdemar e o secretário Bruno eles comentaram, porque, literalmente, essa inflexão para o mundo digital, ela provoca o que a gente chama de convergência e hibridização dos serviços, né? Hibridização no sentido que prefeitura, estado e união, praticamente os serviços começam a se fundir em responsabilidades. Onde é o começo, onde é o final de cada serviço, acaba ficando uma zona cinzenta, porque todo mundo começa a aproveitar essa piscina de dados que são gerados, seja por meio de mobilidade, seja por meio do emplacamento, seja por meio do chip das placas. Isso, para o viés das competências constitucionais do município, tem um viés, do Estado outro e para a União outro. Só que todos acabam compartilhando, fazendo um relatório colaborativo, né? E isso é importante porque em segurança pública impacta no crowdsourcing intelligence, na parte de inteligência de relatórios colaborativos, para verificar, por exemplo, construção desordenada do solo, construção irregular. E isso começa assim, né? Começa uma construção irregular, o tempo vai passando, aquilo vai aumentando, as pessoas vão tendo um crescimento desordenado e, de repente, essa área começa a ficar degradada, vira um buraco negro, ausente do poder público. E a gente não quer isso. Então, quando a gente começa a perceber os inícios dessas construções irregulares, dessas habitações irregulares que estão começando a ser estabelecidas, isso, se a prefeitura já tem um aspecto imediato, um aspecto um pouco mais para frente, mais imediato, a segurança pública já fica de olho, com uma certa predição, de estar olhando para isso e está tentando se antecipar para que esse ambiente não venha a se degradar ainda mais. Então, perceba como esses dados, eles podem gerar inteligência e sabedoria para diferentes entes, o município, para o Estado, para a União, para critérios de mobilidade, para reforçar um policiamento rodoviário, curar fluxos. Então, é possível a gente estabelecer quais são as rodovias que serão mais acessadas, dependendo de forma sazonal ou não, conforme os feriados, conforme as férias, isso reforçando o policiamento, ter essas características de população circulante. Isso tudo é muito importante para formar os hotspots, são os pontos de interesse em segurança pública, para a gente poder montar e ter acesso a esses dados com grande clareza, consciência situacional, para formar o quê? Políticas públicas. Então, isso é de fundamental importância. E perceba que o município vem ajudar muito o Estado com esse tipo de tecnologia, porque os sensores são do município, né, de São José dos Campos. E por vezes, né, do Estado de São Paulo, aí como o engenheiro Valdemar falou, do próprio cidadão, em colaboração na parte de transportes, mas que a segurança pública pode estar e vai utilizar certamente, já utiliza em parte, né, esses dados para fazer a parte de segurança pública, reforço do policiamento, em verificar essas políticas públicas. Então, isso é uma verdadeira maravilha, né, o tempo que nós estamos vivendo dessa tecnologia, que só tem um objetivo, empoderar o cidadão, não é verdade? É isso mesmo. Olha, gostei muito de ouvir a fala de vocês. Ela convergiu
no final ela converge, né? São várias esferas, várias áreas, mas elas convergem, né? E o grande empoderado, vou usar as palavras do Major, é o cidadão. Isso é que é importante. Nós todos estamos trabalhando, olhando o cidadão, empoderando e possibilitando que ele participe de alguma forma deste ambiente. Vocês querem fazer algum comentário a mais? Porque eu tenho mais perguntinhas aqui. O que vocês querem fazer? Ô, Cláudio, só complementando o Major, né? São José dos Campos, temos o nosso Centro de Segurança e Inteligência, que através da tecnologia faz a leitura de características, por exemplo, de veículo, não só através do emplacamento, mas se nós digitarmos ali veículo de uma marca específica e uma cor específica, ele me traz na tela do computador todos os veículos que circularam na cidade por meio da inteligência artificial, ele me traz também o emplacamento. Então, é a tecnologia trabalhando para aquilo que está equivocado na cidade. Quando passa um veículo roubado, furtado, me emite um alerta. Tudo isso através da integração que nós fizemos com o Cortex, do Ministério da Justiça, e também com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por meio do Detecta. Inclusive, até a tecnologia de reconhecimento facial, assim que passa uma pessoa procurada pela Justiça, ou até mesmo desaparecida, a tecnologia nos avisa. Então, a tecnologia, aqui o exemplo que nós temos em São José dos Campos, no nosso Centro de Segurança e Inteligência, ela também supre um recurso humano que seria mais do que suficiente para monitorar mais de 1.200 câmeras na cidade. Então, a tecnologia, ela também otimiza os recursos e me traz ações mais pontuais e mais assertivas para melhorar a segurança da população. Muito bom, muito bom. Obrigado, secretário. Eu também vou pegar um gancho no que o engenheiro Valdemar comentou, dessa possibilidade inovadora nos pedágios, que já se tem teste, entendi que falta alguma regulamentação, mas isso é algo impactante na vida do cidadão, principalmente nos nos feriados prolongados ou algumas estradas, né? Então, isso muda, né? Porque dá uma dinâmica maior no ir e vir do cidadão. E do ponto de vista de segurança, né? Quanto menos tempo parado, estático para passar no pedágio, entendo, né, Major, que a gente acaba tendo um ambiente mais seguro se o fluxo ele continua contínuo, de forma contínua, de tal forma que o cidadão não fique ali num determinado ponto parado, às vezes à noite, e tem algum risco, né? Na verdade, alguma área de risco. Então, no final, eu acho que foi muito bacana o comentário de vocês, agregou muito à nossa audiência esse tipo de conhecimento e experiência que vocês têm nas diversas áreas. Vocês acabaram matando uma segunda pergunta minha, porque vocês já responderam de forma espontânea, que é a questão colaborativa, né? Então, o Major falou um pouco disso, o secretário também. Entendo que o Valdemar também, quando fala do pedágio, também tem uma questão da colaboração, né? E isso eu acho que é algo bem importante. E a gente vê que nas cidades aí pelo mundo afora, essa questão da colaboração do cidadão com os órgãos públicos é importantíssima. Esse feedback, se possível em tempo real, para uma reação do órgão. Então é muito importante essas ferramentas de colaboração. É evidente que o órgão tem que estar preparado para reagir, né? Quando é ativado, ele tem que estar preparado para tomar uma ação, para não criar nenhuma frustração no cidadão. Mas imagino que isso a cada vez mais a prontidão ela está sendo alcançada e é isso que traz a grande satisfação para o cidadão. Valdemar, sinalizou alguma coisa? Sim, eu só esqueci de dizer que todo esse trabalho que foi feito com a matriz de origem e destino, para a qual vocês colaboraram, nós estamos preparando agora as interfaces no nosso site na internet, da Secretaria de Logística e Transporte, para que qualquer órgão técnico ou não técnico, estudantes, quem quer que seja, jornalista, que queiram acessar essas informações, não as informações desagregadas, mas algumas informações agregadas vão estar disponíveis no nosso site.
Então, não há sentido ter feito todo esse trabalho e ela ficar, e esse volume de dados ficar armazenado em algum servidor sem acesso público. Então, isso vai acontecer dentro desse espírito de colaboração. Depois a gente pode entrar mais nos detalhes sobre sustentabilidade ambiental e mesmo Não, segurança. Eu achei fantástico saber isso, porque, de fato, a riqueza do trabalho realizado está aí, né? Voltando para a sociedade em toda amplitude e de forma colaborativa também com outros órgãos e a todos, disponibilizando esse dado tratado, integrado para uso e consumo, né? Que pode ser de interesse de vários. Então, isso que é importante, né? Um investimento feito que está voltando para a sociedade. Isso que é importante e está dentro desse conceito aí do Estado amparando e suportando as cidades também nas suas iniciativas. Então, eu acho que é bem o que a gente queria discutir aqui e perceber que isso já existem várias iniciativas e a gente torce para que isso amplie cada vez mais e não fique limitado a uma cidade, duas, um estado ou outro, uma polícia ou outra. Que isso tome uma dimensão maior a nível nacional e que vai ser algo transformador, né, empregando tecnologia em pró do cidadão. Abro de novo a palavra para vocês, alguma réplica, tréplica, algo mais, senão a gente parte para uma sequência natural aqui do nosso evento. Eu queria completar uma coisa, Cláudio. A ferramenta, quando ela ganha escalabilidade, por quê? Porque essas ferramentas que tanto o engenheiro Valdemar como o secretário eles estão colocando à disposição da população, elas tornam uma experiência tão prazerosa, uma experiência tão inovadora para a população, que elas jamais querem voltar ao status anterior. E aí, a ferramenta acaba trazendo a escalabilidade. E aí ela vai conquistar esse espectro maior que você está comentando. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. E essas experiências boas que trazem esse desenvolvimento, essa inclusão das pessoas para acesso à segurança pública, acesso de mobilidade, acesso de cidadania, essa cidadania expandida, isso é muito importante. E perceba a convergência e essa hibridização entre os serviços, que eles acabam se completando. Isso, de forma, em última análise, traz o quê? Economia de recursos. Não traz duplicidade de esforços. Ao contrário, é um mundo do mais, e não do ou, né? É um mundo em que você está agregando valores nisso entre os serviços dos mais variados espectros, né? Município, transporte, Estado, segurança pública. Então, eu acredito que esse aí seja o caminho. Não, isso é fato. A preocupação sempre que eu tenho é que o cidadão ele tem que perceber a mudança. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Eu estive conversando há alguns anos com o diretor de TI da cidade de Santander, na Espanha, que é um case de cidade aí inteligente, que é um verdadeiro living lab, aquela cidade, né, com uma enormidade de sensores. E eu tive a oportunidade de conversar com o diretor de TI e eu fiz a seguinte pergunta: o que vocês fizeram que vocês não fariam de novo? Eu não estava esperando essa pergunta. Então, assim, ele ficou pensando, ele falou, tudo que a gente tem que fazer, para ter sucesso, o cidadão tem que perceber, tem que mudar a vida dele. E aí, a tecnologia é o caminho para isso, mas não só a tecnologia, ela é o meio. Então, a convergência, como o senhor falou, os pontos que o Valdemar salientou, que o secretário, essa convergência, isso que eu levo para a sociedade de volta, a sociedade acaba percebendo, usufruindo, e aí está a diferença. Então, não é só tecnologia, é muito mais do que tecnologia, como vocês mesmos falaram, as políticas públicas, uma integração
de dados e trazendo novas informações importantes para a tomada de decisão, tempo real, o planejamento, inovando na forma de planejar. Então, de novo, a tecnologia sendo o meio para algo muito maior que a gente vai alcançar e levar para a sociedade. E vocês estão ilustrando, dando vários exemplos disso, e o que é muito bom, porque a nossa audiência está podendo perceber o quão importante é isso para que a gente construa uma cidade inteligente, uma sociedade inteligente, né? E, na verdade, tudo isso para o cidadão, que é a pessoa principal que existe em cada cidade, em cada estado no país. Esse é o nosso foco. Bom, foi muito boa essa discussão. Eu gostaria de saber se nós estamos aí com algumas perguntas da nossa audiência. Já estou recebendo aqui sinalização que sim. Ainda não aparece para mim aqui, mas em breve já vai aparecer. E aí nós vamos ver o que os nossos... Não apareceu? Agora está começando. Tá certo. Sabe que tá tão tecnológico esse fórum dessa vez que tá difícil, eu até tenho óculos para enxergar e tal, tá demais, viu? Hoje, desse ano, até que inovou. Parabéns à organização nossa. E aí tem a primeira pergunta que eu vou jogar para vocês, né? Como a rede 5G impactará no aumento das cidades inteligentes ou será um caminho? Quer dizer, é mais uma tecnologia que a gente sabe que vai trazer uma possibilidade de transmissão de dados em tempo real. Eu fico imaginando lá o que o Valdemar comentou. Pô, 5G aí cai como uma luva, né? Uma quantidade de carros grandes passando aqui, nesses portais, identificando as placas e tal. Na vigilância em São José, como que isso poderia trazer um benefício ainda maior dentro das áreas de atuação de vocês? Agradeço a pergunta, até se o Valdemar me permite iniciar aqui. São José dos Campos já está iniciando esse processo de implementação do 5G, né? Aqui em São José dos Campos foi escolhido também nesse processo de implementação do 5G para iniciar essa fase no Brasil. Eu acredito que o 5G ele vai agilizar muito a questão de processamento de dados, de informação, uma velocidade muito maior. E para as cidades vai reduzir custo de infraestrutura. Pega-se o exemplo aqui do nosso CSI, nós temos mais de 1.600 quilômetros de fibra ótica instalado na cidade de ponto a ponto a cada câmera, por conta da segurança de dados. A rede 5G vai eliminar tudo isso de infraestrutura, então vai agilizar mais a implementação de tecnologias. Sem contar que o acesso à informação vai se dar de uma forma muito mais rápida. Eu acredito que o 5G ele vai ser uma nova ruptura na sociedade, até no meio de processamento da informação, o acesso à informação, a velocidade vai ser muito mais ágil nesse sentido. No primeiro momento, eu acredito que o Brasil vai ter um custo um pouco mais elevado, até aquilo que é tudo novo, custa caro nesse país, mas a médio e longo prazo vai ser uma grande evolução que vai impactar e melhorar a vida das pessoas, principalmente com relação à agilidade de acesso às informações. Nós temos aqui alguns cases que nós já testamos, que são os óculos inteligentes que nós estamos implementando na cidade, óculos que os nossos agentes de segurança, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Civil, até mesmo da Polícia Rodoviária Federal, utilizarão. Com os óculos, temos uma tela no olho direito do equipamento, que faz reconhecimento facial, leitura de placa, e hoje eu preciso de vários chips 4G para mandar essas informações. Então, com a tecnologia 5G, isso vai se transformar num equipamento muito mais funcional, muito mais ágil, que vai levar esse dinamismo lá na ponta para os nossos agentes, usando uma grande tecnologia, sendo a primeira cidade do Brasil a implementar isso de fato nas atuações operacionais de segurança aqui em São José. Obrigado. Valdemar. Eu podia dar alguma observação a respeito do 5G.
Na verdade, a decisão de onde implementar o 5G não é nossa, não cabe ao governo nem à prefeitura, e sim às concessionárias. Elas têm que montar as suas bases de detecção dos aparelhos, né, que são as antenas. E as antenas de 5G são um número absurdamente maior do que as antenas de 4G. A gente consegue fazer os nossos trabalhos com 4G? Sim. Vai ficar melhor, ficaria melhor se tivéssemos 5G? Talvez pudéssemos dispensar os pórticos? Sim. Só que vai demorar um bocado de tempo para que isso aconteça, por exemplo, para surtir efeito no nosso planejamento, que nós teríamos que ter todas as rodovias, a cada, eu não sei se exatamente 1.000 metros, teria que ter uma antena de 5G. E isso, imaginem quanto isso vai custar, quanto tempo isso vai demorar. Enquanto isso, nós temos que conviver. Na verdade, as tecnologias novas, elas podem substituir no tempo as antigas. Por exemplo, ainda hoje nós usamos 2G, 3G e 4G, tanto que eu peço pizza no fim de semana, vai lá um rapaz do delivery com uma maquininha 3G. Demora um pouco mais, mas ele faz a entrega dele e cobra. Isso hoje, sendo que a gente está, de fato, com a perspectiva de 5G. Então, essas inovações, elas, digamos, nos impactam, nos chamam para a modernidade, mas a gente tem que aprender a conviver com os vários níveis de tecnologias anteriores, porque elas são complementares. Tá perfeito. Major, o 5G para a polícia, o que o senhor pensa sobre isso aí? Principalmente pela diminuição da latência, né? E a diminuição de latência é um dos fatores que impacta na capacidade de resposta, em você conseguir dados em tempo real, por meio da estrutura, por exemplo, que São José está oferecendo. Porque a cidadania, ela começa no município, né? Esse fato, ele tem que ser postado aí. A cidadania, ela começa no município, e por ter essa infraestrutura, uma infraestrutura de 5G com menor latência, eu consigo ter um menor tempo de latência e maior acesso. E quando vidas estão em perigo, essa latência, ela é significativa. E é aí que faz a diferença. E a gente não pode também descartar só a parte de segurança pública e só a parte de mobilidade de transporte. Isso aqui é um ecossistema de digitalização de serviços. Eles se complementam com a parte de saúde e educação. Saúde na parte de salvar vidas, as pessoas de pronto atendimento, médico, hospitalar, a parte de anamnésia em local, de pessoas que estejam acidentadas, na parte de educação. Tudo isso forma um verdadeiro ecossistema que você consegue trazer uma hiperconectividade dessas pessoas com amplo acesso, independente de ser a tecnologia 5G. Até as redes mesh acabam fazendo sentido, porque elas são de um acesso financeiro, econômico-financeiro mais plausível para trazer a digitalização do campo também. Então, isso também é necessário. Então, eu acho que a 5G ela vem para ganhar uma escalabilidade, não só com essa tecnologia, mas de trazer essa ecologia de outras tecnologias já existentes, barateando o custo das anteriores. E isso, mais uma vez, né, ganha na hiperconectividade, na democratização do acesso ao conhecimento. Tendo maior conhecimento, você tem mais transparência dos dados, maior governança, maior consciência situacional para decidir em situações críticas. Como, por exemplo, hoje a gente já fala em enxames de drones. E os enxames de drones, eles não podem... Como é que eu consigo controlar 5, 6, 10, 12 drones fazendo observações, vendo a população, se está tudo ok, fazendo segurança pública, fazendo, por exemplo, os olhos de um policial.
eu preciso de uma banda com uma alta capacidade, com baixa latência, para conseguir controlá-los em um espaço geográfico, todo esse enxame, né? Esse conjunto de drones. Então, isso é significativo, tem bastante coisa em segurança pública para trazer o enxame desses drones nos olhos que eles podem estar olhando 24/7 as pessoas e cuidando dessas pessoas. Isso é o que a tecnologia vai trazer por meio da 5G. Eu gostei muito da fala de vocês. Aliás, estou gostando muito. Está sendo uma tarde fantástica. As colocações, as visões. Concordo com todas. E dando uma liga aí, eu concordo com o Valdemar. A tecnologia 5G está aí, provada, mas efetivamente no campo, implementada, demanda investimento. Realmente as células são de cobertura menor, então vai demandar mais estações e aí nós estamos falando de investimento. Por outro lado, São José construiu uma solução toda em fibra, trará uma redução de custos significativa inclusive para manutenção muito mais fácil, muito mais rápida, novas áreas a serem cobertas, isso seria feito de forma muito rápida. O mundo ideal é o híbrido, um pouco de fibra, um pouco de rádio, e aí nós vamos seguindo, né? O Major também, né, as operações policiais, às vezes, elas enfrentam desafios de conectividade, né? Porque elas ocorrem em ambientes em que talvez ela não esteja disponível. Então, talvez ter uma célula própria, 5G, e os seus policiais em campo tendo essa conexão com um posto avançado, isso pode trazer mais segurança a todos, para a operação, para os policiais, para o cidadão que está na região, enfim, a forma de como implementar e de como o 5G vai seguir, espero que seja o mais rápido possível, mas entendo que só o tempo vai permitir que isso esteja em larga escala. Imagine nas estradas, como o Valdemar falou, cobrir todas as estradas com esse serviço. Hoje a gente ainda encontra regiões de sombra, né? Onde você não tem G nenhum, né? Não é 5, não tem G nenhum. Essa é a verdade. É 0G. Então a gente tem áreas de sombra. Talvez lá, nessas áreas de sombra, se a gente tivesse um 3G, um 4, já estaria ótimo. E 5G no resto, né? Então, tem a escalada da tecnologia, tem a sua jornada, a gente percebe isso, mas, de fato, é uma tecnologia que é transformadora. Ela vai trazer uma série de benefícios para todos os segmentos. E eu gosto muito, viu, Major, quando o senhor traz esse ecossistema da segurança, né? O secretário também faz parte dele, né? As outras polícias, a Defesa Civil, a saúde, o bombeiro, todo esse ecossistema conectado que eu vejo aí no centro, em São José e em outros centros também. A questão da conexão com os estudos que estão sendo feitos agora aí para o Estado de São Paulo, vão estar disponibilizados, esses dados, todos eles correlacionados. Interessante o que a gente pode descobrir na esfera de segurança, de saúde, de gestão, de governança. Então, é muito importante, tudo isso no final está relacionado. A gente aproveitou esse tema do 5G, que é tecnologia de conectividade, capacidade de transmissão de dados em mais alta velocidade e que já é uma realidade. Espero que em breve esteja disparado em todos os lugares, embora nem no exterior ainda a gente vê isso tão firme e forte em todas as cidades, né? Eu estou com mais uma pergunta, o tempinho não está muito forte, tem pouco tempo ainda, mas vamos aproveitar que tem mais uma pergunta que chegou, são várias. Eu estou tentando selecionar as mais interessantes que dão, assim, abertura para os senhores darem as suas opiniões. Como
os senhores visualizam a internet das coisas na prevenção de desastres naturais e acidentes? Acho que essa é uma pergunta bem interessante. Infelizmente, no país, nós temos convivido com alguns incidentes bem complicados e as respostas aos incidentes com muito desafio das autoridades. Por sorte, estamos fazendo o melhor, mas como que a internet das coisas poderia ajudar, talvez, na prevenção de algum dos acidentes? A pergunta é ampla, não tem uma resposta única. Fiquem à vontade para comentar. Secretário, o assunto talvez seja mais aplicável ao município do que ao Estado como um todo. Fique à vontade. Claro. Aqui em São José, nós já utilizamos a internet das coisas no aspecto da mobilidade, né? Toda a nossa zona azul, ela é tagueada na cidade com sensores, onde a própria população pode visualizar no seu próprio aplicativo do smartphone do Zona Azul, onde tem vagas disponíveis na cidade. No termo de desastre, por exemplo, nós temos os satélites, que com a tecnologia, nós estamos discutindo agora com a Defesa Civil como que a população, por meio da internet das coisas, pode colaborar ainda mais nesse sentido. Porque, por exemplo, você pega a Defesa Civil aqui em São José dos Campos. Graças a Deus, São José dos Campos não tem muitas áreas de risco. Então, aqui a gente já tivemos no passado alguns problemas de deslizamento e alagamento, e é uma cidade um pouco mais plana, não tem tanto morro assim, né? Então, São José é até um pouco abençoada nesse sentido. Mas nós já estamos discutindo com a Defesa Civil como que a população ela pode nos ajudar também nesse sentido. Por quê? Porque a população que mora numa área de risco, o acesso à informação e o momento do desastre é muito mais ágil a verificação por ela do que pelos órgãos competentes até serem acionados. Mas como que através da tecnologia nós podemos pensar em soluções para prever esses riscos? E é o que a gente tem discutido aqui. Nós já tivemos a visita de 2 empresas que, através de sensores via satélite, consegue captar, através de sensores instalados em alguns pontos da cidade, algum tipo de tremor, deslizamento, mas isso ainda, no Brasil, é muito recente. Por quê? O poder público, e eu enfatizo muito essa questão, o povo brasileiro, digamos assim, ele tem uma dificuldade de trabalhar a prevenção. A gente só dá valor em alguma coisa depois que o desastre acontece. Aí começa a se pensar em várias soluções. O Brasil, as pessoas têm dificuldade de trabalhar a prevenção e até investir em prevenção. E essas soluções, elas não são baratas. Mas, a longo prazo, quando você previne algo nesse sentido, você está salvando vidas. Então, em São José, a gente tem discutido agora com a Defesa Civil, que também faz parte da nossa secretaria, de pensarmos em soluções tecnológicas, seja colaborativa, com a ajuda da população informando, seja por meio da internet das coisas, seja com soluções via satélite, ou até mesmo radares meteorológicos, seja com sensores, mas a gente ainda entende que isso no Brasil precisa amadurecer muito nessa questão cultural, ainda mais se tratando da administração pública. Entendi. Quer acrescentar alguma coisa, o Major? Ou... Eu podia falar alguma coisa sobre a minha percepção. O problema dos acidentes meteorológicos, eles não digamos, eles têm uma deficiência muito mais de gestão dos governos, seja municipal, estadual, federal, do que efetivamente de velocidade de obtenção de informação. Isso tem a ver com os deslizamentos. Esses deslizamentos já são mapeados, já se sabe onde eles estão, eles têm uma probabilidade de ocorrer. E por que eles ocorrem? Porque não há dinheiro para tirar essas pessoas que estão nesses locais, deslocá-los para outras moradias, ou mesmo para conter os deslizamentos, que custa caro. Isso, digamos, poderia ser melhorado? Poderia haver prevenção? Sem dúvida. Mas mais do que prevenção via informação, é ação. E essa ação dos governos, em qualquer esfera, exige investimento. Nós não somos um país rico e a gente tem que conviver com a falta de recursos para tomar decisões
importantes que não dependem, digamos, do marketing das tecnologias. Eu, particularmente, acho que o assunto inundações, escorregamentos, eles, no caso das rodovias, elas não existem, porque as obras, isso é uma questão de engenharia bem feita, bem projetada, bem planejada, bem projetada, elas devem prever os acidentes meteorológicos e não me consta que a gente tenha grandes acidentes meteorológicos nas rodovias. Talvez nas rodovias vicinais, não pavimentadas e que passem por riachos ou rios e que não tenha, digamos, não tenha sido projetada adequadamente em termos de engenharia, ela possa sofrer digamos, um efeito maior de uma intempérie, mas que não deve afetar grandes volumes de população. Não acredito que seja esse o problema. Portanto, no planejamento de transportes regionais, eu tenho a impressão que o impacto ainda não, nós não estamos encontrando ainda uma grande necessidade do Internet das Coisas para que essas ações possam ser minimizadas. Major, quer comentar um pouquinho sobre essa questão da defesa civil, desses incidentes que acontecem? Eu acho que o Major está mudo, não estou escutando o Major. Pronto. Agora sim. Eu concordo com o engenheiro Valdemar, quando ele fala nessa parte de não adianta saber, mas fazer, né? É muito importante quanto a isso. Mas quando a gente fala em incidentes, em desastres de forma geral, a gente tem a parte de planejamento, resposta e recuperação de comunidades e sociedades abaladas. E aí, a disponibilidade em escala do dado para ele gerar inteligência e sabedoria e proporcionar políticas públicas mais acertadas é de fundamental importância. É claro que tem que ter efetividade dessas políticas públicas, né? Em fazer o boots on the ground, a bota no chão, valer a pena, né? Ter efetividade disso, como, por exemplo, ele comentou em áreas degradadas, áreas de risco e etc., e retirar essas pessoas, aí acaba tendo uma inteligência de dados para a área de políticas de habitação. Mas o grande que a internet das coisas ela vem trazer são os sensores, não só os sensores cibernéticos, que são esses sensores da internet das coisas de forma geral, mas que todo cidadão hoje ele é empoderado com um smartphone, ele é empoderado com uma comunicação. Então, eles vão fazer um conceito que a gente chama de persistent surveillance, a vigilância persistente das pessoas. As pessoas, assim como está na Constituição, segurança pública, todos acabam fazendo segurança pública, não só do aspecto policial, mas no aspecto de salubridade, no aspecto de segurança das pessoas. Então, quando um desastre acaba acontecendo, a exemplo daqueles aplicativos, como, por exemplo, o Google, entre outros, que mostram zonas de alagamento, zonas não só provocadas por chuva e intempéries, mas também acidentes envolvendo vítimas em massa em rodovias, em que você tem como fazer um rápido bloqueio de via, evitando que as pessoas sejam atraídas para condições perigosas decorrente do acidente, a mobilização de atendimento médico hospitalar por meio do sensoriamento dessas pessoas, né? São os sensores humanos, os sensores sintéticos, aqueles sensores que estão no chão, eles acabam reportando toda essa qualidade de dados para os órgãos públicos. E isso é muito importante, porque a capacidade da população estar vivendo o problema, ela é muito maior, como falou o secretário, do que os órgãos. Os órgãos têm uma capacidade responsiva sempre em segundo momento. As pessoas que estão vivenciando aquela situação de risco, elas serão muito mais rápidas em estar transportando esses tipos
de dados e de inteligências. Então, essa é a capacidade que a gente tem para mobilizar serviços de respostas, tanto policiais como de emergências médicas, para estar entendendo o que está acontecendo por meio dessa consciência situacional que é gerada em rede. Isso aí é de grande valia. E não só dos aspectos meteorológicos, dos aspectos de mobilidade de trânsito, mas também aspectos envolvendo produtos perigosos em rodovias, evitando que ocorra a degradação do ambiente por meio de contaminação de solo. Vocês sabem que nessas rodovias a malha viária do estado de São Paulo é grande, muitos produtos perigosos acabam sendo transportados. Então, um acerto, uma assertividade do que é e do que está acontecendo, isso pode agilizar a capacidade de mobilização de recursos, essa parte de cadeia de suprimentos, e também isso tem a ver com a própria pandemia, né? A pandemia, ela é um desastre, ela é classificada no COBRAD, Codificação Brasileira de Risco, por ser uma crise decorrente de um agente viral. Então, o monitoramento, o supply chain, a parte de suprimento, a cadeia de logística e da necessidade de você espalhar essa logística em rede, nas redes hospitalares Brasil afora, ela é certamente mobilizada por meio da internet das coisas, por meio do tempo real, do aonde se precisa determinado recurso ou não. Isso aí acaba facilitando, ele não substitui, mas acaba facilitando o papel da gestão pública e você está salvando vidas. Sem dúvida nenhuma, a internet ela vem para globalizar esse acesso, democratizar esse acesso e trazer a exponenciabilidade desse acesso digital. E isso provoca o quê? Uma maior resiliência da comunidade que é afetada por um desastre. Ela consegue se recuperar de uma forma muito mais rápida e vidas são poupadas por isso. Muito obrigado. Eu gostaria de ficar no tema, porque é um tema interessante. Eu particularmente me empolgo com esse tema. Tenho certeza que a nossa audiência também. Eu tenho aqui mais umas 15 perguntas que nós recebemos da audiência, mas infelizmente eu não vou conseguir passar por elas. Nós estamos chegando aqui já no final do nosso painel, passou muito rápido e vocês colaboraram para isso com as suas opiniões, muito interessantes, seus conhecimentos. Nós só temos a agradecer por essa colaboração que vocês nos deram aqui no Fórum ATEC, com essa experiência e conhecimento de vocês, compartilhando com toda a nossa audiência. Eu tenho assim aquela palavrinha de 1 minuto é muito, 30 segundos, para que vocês façam uma consideração final para a gente fechar este painel, o primeiro painel do 8º Fórum ATEC. Por favor, quem quer começar? Valdemar, quer ser o primeiro agora? Começa você agora, Valdemar. Tá bom. Bom, eu queria agradecer o convite que a ATEC me fez, agradecer aos colegas que também ajudaram a construir esse painel, a você, Cláudio, e dizer, eu sou absolutamente fã ou ídolo, ou fomento, a utilização das novas tecnologias, mas eu sou muito pé no chão. Eu acho que a gente não pode embarcar, digamos, na fúria mercadológica dos marqueteiros, que quando querem vender uma tecnologia, encontram as mil maravilhas, sendo que há um tempo enorme até que aquilo vire realidade e chegue, de fato, na casa do cidadão, no seu dia a dia. Aquilo que, como vocês já disseram, é o que mais importa, é o cidadão perceber que aquela tecnologia está, de fato, ajudando a tornar a sua vida mais inteligente, mais sustentável, né? Eu, mais uma vez, agradeço e parabéns a todos. Obrigado, Valdemar. Secretário Bruno, por favor.
É isso aí, agradeço, Cláudio, a Tec, Valdemar, o Major, pela oportunidade. Uma coisa que nós sempre falamos aqui, uma cidade inteligente é aquilo que importa para as pessoas. São José continua com esse desafio, e uma coisa que nós sempre enfatizamos também, a tecnologia atrelada à segurança pública hoje, ela é fundamental, mas a tecnologia ela não resolve nada, tem que ter a dedicação dos profissionais que estão ali utilizando dessa tecnologia, se dedicando no recebimento dessas informações, para melhorar o atendimento à população. Então, é um conjunto de fatores. E assim como o senhor Valdemar, eu também acredito. Soluções mirabolantes, elas não são construídas de um dia para a noite. Por isso que é sempre importante ir testando, ir conhecendo, para que, de fato, consigamos implementar uma tecnologia eficiente que melhora a vida, de fato, das pessoas. É isso aí, estamos à disposição. Fica aberto o convite a todos vocês para conhecer o nosso Centro de Segurança e Inteligência aqui de São José dos Campos. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Parabéns à TEC por esse 8º fórum que participamos aqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o Major caiu, né? O Major ele está conectando o exterior. Deixa eu ver com a produção. O Major caiu. Major, okay. O senhor retornou na hora. Estou vindo. Faça uma consideração final, Major. O mais interessante disso e o significado está centrado na pessoa, que é o propósito da sociedade 5.0, uma sociedade empoderada, seja da tecnologia que está existente ou não, né? Isso é o que realmente importa. Ela acaba sendo ferramenta para atingir a finalidade do empoderamento, do maior propósito, que é o Ikigai, né? A paixão, o propósito em ressignificar as nossas vidas por meio das tecnologias possíveis e existentes, até que elas ganhem a certa escala que elas merecem, sem trazer fantasia, sem trazer o uso exagerado, essa contaminação dessa hiperconectividade que nós temos hoje. Que ela seja bem consciente e utilizada, tenho certeza que ela vai ressignificar e vai melhorar a nossa vida. Eu mais uma vez quero agradecer a vocês todos. A gente conclui aqui que realmente o conceito da cidade inteligente é uma jornada, não é só contratar tecnologia, tem a política pública, tem o cidadão, que é o foco central, que ficou claro aqui na fala de vocês. É uma construção a ser feita e o cidadão tem que participar. Então, eu realmente agradeço, em nome da TEC, a participação de vocês. Agradeço a nossa audiência, que está com a gente até agora, participando, porque realmente o tema foi muito bem desenvolvido por vocês. E eu peço que a nossa audiência não esqueça de preencher a nossa pesquisa de satisfação. Está disponível na página, né, da plataforma, e façam os seus comentários. Aproveite então também para convidar a nossa audiência para que participe dos outros painéis que acontecerão amanhã. Então amanhã às 10 horas nós temos um novo painel que é uma visão abrangente sobre a automação do tráfego aéreo brasileiro, um tema interessante. Eu já dei uma olhadinha lá, eu recomendo, eu vou assistir, eu recomendo. E às 14 horas, um outro painel, Tendências e Perspectivas no Agronegócio, conectando tecnologia, pessoa e campo. Esse eu não preciso nem falar, né? O agro é Brasil, é agro. Então, vale a pena participar e acompanhar. Os painelistas são nota 10, assim como nós tivemos hoje. E a gente vai encerrando por aqui, desejando a vocês uma boa tarde e agradecendo muito a sua participação. Até a próxima!